Você já reparou que tem uma parte do planeta onde os aviões praticamente somem do mapa? Olha só esse mapa de voos em tempo real. O Atlântico Norte está fervendo de avião, parece até um formigueiro aéreo. Agora olha para o Atlântico Sul. Cadê os aviões? Fugiram? Parece uma zona proibida no céu. Mas por que será que eles evitam tanto essa região? Te garanto que não é só por causa do oceano. Hoje vou te contar os motivos, mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos interessantes como esse. Quando a gente fala em avião, logo pensa em Nova York, Londres, Paris, Tóquio, mas ninguém lembra de um voo entre Gana e Recife, ou de Dakar para Salvador. Mesmo sendo continentes vizinhos, a África e a América do Sul atualmente têm apenas 8 voos semanais. Agora vou derrubar um mito, não é a distância. João Pessoa, na Paraíba, está a 3.098 km de Bissau, capital da Guiné-Bissau. Em linha reta, né? Essa distância é menor do que a que separa a capital paraibana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é de aproximadamente 3.784 km em linha reta. É curioso notar como alguns países da África Ocidental estão mais perto do que a distância entre algumas capitais brasileiras. Ou seja, tá faltando conexão. Você já tinha percebido isso? Conta aqui nos comentários. O principal elo aéreo da América do Sul é com a Europa. Isso é uma herança histórica e cultural, mostrando que as rotas seguem o fluxo de migração e de negócios já estabelecido. Agora vamos citar a parte técnica. A aviação comercial tem uma regra chamada ETOPS, que traduzindo a sigla para o português significa Normas de Desempenho Operacional Estendido para Aeronaves Bimotoras. É uma certificação dada à aeronave. Ela basicamente diz: se der ruim no motor, o avião precisa estar a no máximo 60 a 180 minutos de um aeroporto. E o que tem no meio do Atlântico Sul? Quase nada. As poucas opções são Fernando de Noronha, perto do Brasil, a Ilha de Ascensão, que é um ponto de pouso alternativo estratégico, famoso na aviação por ser a ilha no meio do nada, que garante a segurança dos voos. Mas tem um detalhe, a Ilha de Ascensão é um território britânico com uma base militar importante para os Estados Unidos e o Reino Unido. Embora ajude como uma pista de pouso alternativa, sua natureza militar pode acabar limitando voos comerciais. E Santa Helena, que é mais famosa pelo exílio de Napoleão do que por ter um aeroporto. Mas olha, isso não é um impeditivo total. Hoje já existem aviões com 4 motores ou com ETOPS de até 370 minutos, então dá para cruzar sim. Agora olha a ironia, o Atlântico Sul já foi super movimentado. Nos anos de 1920 e 30, o pessoal atravessava com dirigível, como o famoso Graf Zeppelin, que ligava a Europa ao Brasil com paradas em Fernando de Noronha e Recife. Natal e Recife eram hubs internacionais. Tinha voo da França, da Alemanha, da Itália, mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, militarizou tudo, mudou as rotas. Depois, com a descolonização da África, os novos países africanos herdaram rotas que conectavam com a Europa, não com o Brasil. Aí o tempo passou e o Atlântico Sul ficou esquecido. Agora a verdade que dói, e você já deve ter imaginado isso logo que comecei o vídeo. Avião não vai onde é perto, vai onde dá dinheiro. Estados Unidos e Europa têm quase 60 trilhões de dólares em PIB somados, enquanto a África e a América do Sul juntos somam uns 21,2 trilhões de dólares, ou seja, 3 vezes maior o PIB somado. A conta não fecha, viajar de avião é caro e o preço da passagem é um fator crucial. Rotas com pouca demanda e com mais riscos, como as do Atlântico Sul, tendem a ter preços bem mais altos. Isso cria um ciclo vicioso. O alto custo afasta potenciais passageiros, o que reduz ainda mais a demanda, e por consequência, os preços se mantêm altos. Já a concorrência do Atlântico Norte, por exemplo, ajuda a baixar os preços e a atrair mais gente. Sem passageiro suficiente, sem turista, sem executivo voando, as rotas simplesmente não se sustentam. E tem mais, além do transporte de passageiros, as aeronaves transportam mercadorias. A falta de voos no Atlântico Sul também reflete a falta de um comércio robusto entre a América do Sul e a África.
A maioria das mercadorias entre os dois continentes é transportada por navios. Se houvesse uma demanda forte por produtos de alto valor agregado, como eletrônicos ou itens perecíveis, as companhias aéreas teriam um motivo adicional para manter rotas, mesmo com menos passageiros. Imagina um médico camaronês, ele vai preferir trabalhar no Brasil ou na Espanha? Um engenheiro de Pernambuco vai querer ir trabalhar em Mauritânia ou na França? As migrações seguem o dinheiro também. Brasileiros vão para a Europa ou Estados Unidos, africanos também. E quando não tem fluxo de gente, não tem demanda. Sem demanda, sem voo. E tem mais um obstáculo invisível: a burocracia. Muitas vezes, a dificuldade em conseguir vistos para brasileiros em países africanos e vice-versa desestimula o turismo e os negócios. É muito mais fácil viajar para a Europa, por exemplo, por causa dos acordos entre os países. Agora você deve estar se perguntando, mas existem voos? Como mencionei, atualmente temos 8 voos semanais com mais de 2.000 assentos disponíveis, de acordo com o Ministério do Turismo. Voos de São Paulo até Joanesburgo, na África do Sul, São Paulo até Luanda, na Angola, São Paulo até Addis Abeba, na Etiópia, e São Vicente, no Cabo Verde, até Fortaleza. Os motivos dos voos funcionarem são meio óbvios. Angola é rica em petróleo, África do Sul tem uma classe média forte, Etiópia quer ser o hub da África, e o arquipélago de Cabo Verde, bom, tem família no Brasil. Esses voos funcionam também porque as companhias fazem parte de grandes alianças globais, como a Star Alliance e a SkyTeam. Essa estratégia ajuda a encher os aviões, já que uma empresa pode vender passagens para um voo que é operado por outra, facilitando as conexões e viabilizando as rotas. Existem voos de Buenos Aires até Addis Abeba, via São Paulo, com a Ethiopian. Sim, o voo faz escala no Brasil, mas a origem e destino final contam. Tem voos que saem do Chile também, de Santiago até Joanesburgo. Opera sazonalmente ou em codeshare com outras companhias. Codeshare é um acordo entre duas ou mais companhias aéreas, onde uma empresa vende bilhetes para um voo que é operado por outra companhia. Tem também Santiago até Addis Abeba, via São Paulo com conexão facilitada. E Uruguai, Peru e Colômbia também têm voos diretos, mas operam conexões por hubs como São Paulo e Buenos Aires. Mas o futuro é promissor a respeito dos aumentos dos voos. A África é o continente que mais cresce economicamente no mundo. 11 das 20 economias que mais crescem estão lá. Se essa tendência continuar e se as classes médias se expandirem, podemos ver o Atlântico Sul virar uma ponte aérea de verdade. Fortaleza e Recife talvez voltem a ser os portões para a África, quem sabe? Ou seja, o motivo para os aviões evitarem o Atlântico Sul não é a distância, nem a falta de tecnologia, mas sim a falta de grana, infraestrutura, fluxo de gente e fluxo comercial robusto. Aviões não levam apenas pessoas, mas também carga, e o que a gente vê no Atlântico Sul é que a maioria das mercadorias viaja por navio. A falta de comércio forte, com produtos de alto valor agregado, é mais um motivo para as companhias não investirem em rotas diretas. A aviação não voa onde é mais perto, ela voa onde dá mais lucro. E até que a África e a América do Sul fiquem mais ricas, o céu do Atlântico Sul vai continuar vazio. Comente aqui abaixo, você sabia de todos esses motivos? Para onde você voaria se pudesse cruzar o Atlântico Sul? Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, aproveite e assista a mais vídeos que estou deixando aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!